Abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 28. Chegamos aí no último capítulo de Atos. Nossa caminhada, nossa jornada, nós temos feito nos últimos meses. Atos, capítulo número 28. Farei a leitura do texto, acompanhe com muita atenção e devoção ao Senhor. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a bicha pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não deixa viver. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas, depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele Deus. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de desenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe a mão e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias e, tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Ao cabo de 3 meses, embarcamos no navio alexandrino que invernara na ilha e tinha por emblema Dióscuros. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias, onde, bordejando, chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado vento sul, em 2 dias, chegamos a Puteoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram que ficássemos com eles 7 dias, e foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Áquio e as 3 vendas. Vendo-os, Paulo, e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus, e quando se reuniram, lhe disse: varões, irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo vim preso desde Jerusalém e entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, quiseram soltar-me sob a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo, porém, nada de que acusar minha nação. Foi por isso que vos chamei para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Então,
eles lhe disseram: nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que dissesse a respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito desta seita, que por toda parte ela é impugnada. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E havendo discordância entre eles, desperdiram-se, dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e dize-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente, e fecharam os seus olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendem com o coração, e se convertam, e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas essas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Pai, mais uma vez, diante da Tua presença, nós suplicamos a assistência do Espírito Santo neste momento. Clamamos ao Senhor mais uma vez que nos livre de sermos entregues às distrações, ao clima ao nosso redor, ao sono, e todas essas adversidades que possam ser ameaça para que a semente do Teu Evangelho possa plantar no nosso coração. Assim, Deus, que o Senhor continue nos conformando à imagem de Cristo Jesus, por meio da exposição da Tua Palavra e pela ação do Espírito Santo. Peço assim hoje, para todos sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado e agradecido seja Deus para todos sempre. Meus irmãos, como que vocês gostam de assistir o último capítulo daquela série, daquele filme, ou daquele livro que você tem lido? Qual é o final preferido? Você gosta daquele final onde os mocinhos se dão bem e os vilões são derrotados, totalmente destruídos? Vocês gostam daquele final assim, que reúne todos os personagens ali e celebram? Ou será que vocês gostam daquele final assim, cheio de flashback, aonde a trama ela vai fazendo sentido e você fica lá sentado pensando assim: eu sabia que isso ia acontecer? E aí eu disse de manhã assim: não sabia nada. Irmãos, nós chegamos no último capítulo de Atos dos Apóstolos. Eu não sei qual é a sensação que você tem quando você lê esse capítulo 28. Eu não sei se esse seria o final escolhido por você. Eu não sei se esse final seria o seu final favorito. Mas eu já quero dar um spoiler aqui. Que essa obra não termina no capítulo 28. Essa obra se segue. E todos aqueles que nasceram de novo fazem parte dessa história. O capítulo 29 inclui todos aqueles resgatados pela ação graciosa
do Senhor Jesus. Mas o que pensar agora sobre esse capítulo 28? Nós estamos fazendo essa exposição de Atos desde o dia 5 de fevereiro, desde o dia 5 de fevereiro, ou seja, entre o início da exposição, nós interrompemos durante um mês para expor o livro de Jonas. E nesse intervalo, quase 9 meses de exposição, subiram aqui esse púlpito 9 pregadores diferentes para dividir essas exposições. E essas exposições caminharam aí sobre aquele grande tema, esse grande tema que o Senhor colocou no nosso coração, avançar para restaurar. Nós pensamos em missões aí durante os últimos 9 meses. E nós o tempo todo falamos, olha, isso é com você, isso é comigo, isso tem tudo a ver com a nossa vida, com a nossa prática. Por isso, meus irmãos, nesse último capítulo, eu gostaria de pensar num tema que ele é muito pessoal neste momento. Eu gostaria de pensar nesse capítulo 28 sobre o tema Deus tem um propósito para você. Deus tem propósito na sua vida. Deus não te salvou para você mesmo. Deus não te salvou para você ficar procurando o que fazer nessa vida. Deus te salvou com um propósito determinado na sua vida. E como que nós sabemos isso? Qual é o propósito de Deus para a nossa vida? No livro de Atos, no capítulo 1, nós vemos essa descrição sendo descortinada para nós. Se você puder voltar aí todos os capítulos e pousar lá no capítulo 1 de Atos, você vai ver que esse livro, escrito por Lucas, traz os detalhes de por que ele foi escrito. Qual foi o objetivo que Lucas escreve esse livro? E ele começa dizendo, escrevi o primeiro livro, que foi o Evangelho de Lucas, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus fez e ensinou, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. Então presta atenção, ele mostra para Teófilo, que foi o endereçado para esse livro, que essa obra é uma obra em 2 etapas. O Evangelho, segundo escreveu Lucas, e o livro de Atos, é uma obra só em 2 partes. Onde a primeira parte, no Evangelho de Lucas, Lucas narra o ministério de Jesus com o seu corpo físico aqui na terra. Onde ele ensinou, onde ele fez maravilhas, onde ele ensinou. Aqui, nessa segunda parte, Atos dos Apóstolos, ele mostra essa continuidade do que Cristo fez e ensinou, mas agora através do seu corpo espiritual, que é a igreja do Senhor, que é a união de todos aqueles que foram alcançados por esse Evangelho, todos aqueles que nasceram de novo. Por isso eu digo para você que isso tem tudo a ver comigo e com você nessa noite. Por isso, essa missão ela tem uma continuidade, que Jesus começou a fazer e ensinar, e ele continua fazendo isso por meio do seu corpo espiritual, chamado igreja. Deus tem um propósito para você. E qual é o propósito de Deus para a sua vida? Verso 8 aqui. A promessa feita, que foi cumprida no capítulo 2, na descida do Espírito Santo em Pentecoste, no capítulo 1, ainda no verso 8 aqui, ele diz, olha, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Onde? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então presta atenção, Deus tem um propósito para você. E esse propósito foi demarcado aqui, aonde que você vai exercer esse propósito de Deus na sua vida? Aonde você está. O Espírito Santo, você foi batizado pelo Espírito Santo no ato da sua conversão.
Você foi empoderado por Ele, com um propósito definido, ser testemunha de Cristo Jesus. Onde você vai ser testemunha de Cristo Jesus? Onde você estiver. Nós testemunhamos, meus irmãos, aquilo que nós vemos e aquilo que nós experimentamos. E se de fato você teve um encontro, experimentou um encontro transformador com o Senhor, a sua vida tem que ser uma vida de testemunho. E esse testemunho ele tem que aparecer em todos os momentos da sua vida. Por isso, à luz de Atos 28, hoje nós vamos pensar que Deus tem um propósito na sua vida, que é testemunhar. E você vai fazer isso quando? Quando essa providência de Deus que alcança você todos os dias, ela ficar muito expressiva na sua vida. Volta e meia acontece isso. Nós vamos ver isso do verso 1 até o verso 11. Deus tem um propósito para a nossa vida, testemunhar. Como? Na perseverança. Nós vamos ver isso do verso 12 ao verso 15. Deus tem um propósito para você testemunhar. Como? Na propagação do Evangelho, verso 16 até o verso 31. Isso é que nós vamos ver agora. Deus tem um propósito para você, nesse momento onde a providência dele fica mais clara na sua vida. Volte seus olhos para o texto e perceba que no verso 1 começa dizendo assim, uma vez em terra, verificamos que a ilha chamava Malta. Por que uma vez em terra? No capítulo 27, quem acompanhou aí, esses irmãos estavam passando por uma grande turbulência na sua navegação. Foram acometidos de uma tempestade, onde destronou a sua embarcação, onde eles foram à deriva, onde durante 14 dias ali aquela tripulação toda, aquele movimento bruto ali na embarcação deles, até o barco se destruir e aqueles homens têm que se atirar nas águas. Aqueles que sabiam nadar chegaram nadando, e os que não sabiam nadar tiveram que apoiar nos destroços do navio. Nós vimos a grande providência de Deus salvífica ali naquele barco. Nós vimos Deus providenciando meios para aqueles homens chegar onde chegaram, aqui no capítulo 28, que foi uma ilha. Uma vez na ilha, verificamos que a ilha se chamava Malta. Pela manhã eu até brinquei, essa Malta aqui, ou Melita, significa mel. Talvez você possa estar pensando assim, depois da tempestade, a minha vida vai ter agora sabor de mel. Você pensou isso, né? Não pensou. Mas enfim, às vezes o pensamento é esse. Às vezes nós temos essa ilusão, olha, agora passando essa tempestade vai ter sabor de mel. Eu não sei qual é o sabor da providência de Deus na sua vida, mas eu sei que muitas vezes Deus, como nós cantamos aqui, no meio ali das muitas águas, Ele nos leva à tona para respirar. Foi o que aconteceu com esses homens aqui. Esses 276 homens que estavam naquela tripulação, chegaram numa ilha, eles nem sabiam o nome, nem sabiam onde estavam. E o texto mostra que eles foram recebidos muito bem pelos bárbaros daquela região. Bárbaro aqui, eu não gostaria que você pensasse naqueles homens pintados de vermelho, com um chifre no nariz, que são arretios e tudo mais. Não, não é esse bárbaro aqui. Talvez a melhor interpretação que seria os nativos. O que Lucas está mostrando aqui é que esses homens eram nativos dessa ilha. E os gregos, eles chamam de bárbaros todos aqueles que não falam a língua grega, que não têm a cultura grega. Então, quem não é grego, quem não fala o grego, quem não foi absorvido pela cultura grega, é chamado de bárbaro. Então, são os nativos ali. Mas Lucas, ele faz questão de pontuar que a recepção, a acolhida daqueles homens foi singular. Foi maravilhosa. Aqueles homens chegaram ali, morrendo de frio, diante daquela tempestade ali, eles acenderam uma fogueira para aquecer aqueles 276 homens. E isso é fantástico, e isso começa a expressar-se de uma forma mais evidente a providência de Deus. Deus, irmãos, derrama a sua providência, e às vezes Ele usa
aqueles que nós menos esperamos para nos abençoar. Já aconteceu isso com você? Você já foi abençoado assim por alguém que você pensou assim, nossa, eu não esperava ser abençoado dessa forma por esse meio ou por essa pessoa? O que Deus está mostrando aqui, meus irmãos, é que esse governo supremo dele, ele usa muitas vezes até ímpios para nos abençoar, que foi o caso aqui desses moradores de Malta, que fizeram uma hospitalidade singular na vida daqueles homens. Isso deve nos chamar a atenção para uma coisa. Primeiro, nós muitas das vezes somos levados por uma fala que tem nesse mundo dizendo assim, olha, quanto mais eu conheço a humanidade, mais eu gosto dos meus. Mais eu gosto dos meus. Cachorro. E, meus irmãos, bem é verdade que o homem, nós acreditamos na doutrina da depravação do pecado. Nós acreditamos que depois da queda, todos foram comprometidos em todas as suas faculdades humanas, tudo foi comprometido pelo pecado. Mas também nós acreditamos que o homem, ainda assim, por mais que foi manchado, foi distorcida, continua sendo a imagem e semelhança de Deus. E ser imagem e semelhança de Deus é expressar alguns dos atributos de Deus. Então, meus irmãos, há esperança para a humanidade e está no Senhor Jesus, nessa restauração do Senhor. Então, antes de você pensar assim, eu dou mais valor nos animais, pense um pouquinho, porque a única criação que é a imagem e semelhança de Deus são os homens, é a humanidade. Mas o crédito tem que ser todo de Deus. Tiago diz assim, não vos engane, meus irmãos, toda bondade procede de Deus. Agostinho, fazendo uma leitura da humanidade, ele certamente diz que toda bondade é bondade de Deus. Toda bondade ela procede de Deus. E Deus usa os improváveis, muitas vezes, para se manifestar como providência na nossa vida. E é isso que ele faz com aqueles tripulantes. Mas a ação ali, principalmente de Paulo, nos ensina como nos comportar diante da providência de Deus. Nos ensina como ser testemunhas no meio da providência. Todos nós, irmãos, se não formos ingratos, nós vamos perceber Deus provendo meios para nós todos os dias. Agora nós precisamos pensar assim, como que eu testemunho, como que eu cumpro com o propósito de Deus na minha vida no meio da providência? Em primeiro lugar, não seja folgado. Não seja folgado. Se você olhar o texto, aqueles homens chegaram ali exaustos, naquela luta com o mar ali, aquelas ondas, o cansaço físico, o cansaço ali, até mesmo psicológico. Eles chegaram naquela ilha e ao ser servido tão bem, o texto mostra que Paulo também começou a ajudar ali a sustentar aquele fogo aceso. Paulo ali passa a mão nos gravetos ali, e começa a jogar lenha na fogueira. Paulo ali sendo um líder levantado por Deus, um apóstolo ali, que já tinha assumido a sua liderança durante a navegação, quando eles começam a perceber, opa, Deus é com esse homem. Mas ele, como ali um líder, mostrou, olha, eu sou o primeiro a servir. Começou a servir também, começou a ajudar. E muitas vezes, irmãos, a providência está aí te abraçando, você está sentadão lá, só esperando, só falando, me serve. E não tem a coragem de se comportar também como servo. Nós testemunhamos isso. Por que nós testemunhamos isso? Quando nós nos envolvemos e passamos a servir também. Porque o nosso exemplo máximo, nós somos testemunhas de quem? Os irmãos estão tímidos demais hoje. Ou estão dormindo. Nós somos testemunhas de Cristo. E o que Cristo falou sobre servir? Ele disse que maior é o que serve. Ele disse que veio a esse mundo não para ser servido, mas para servir. Como testemunhar de Cristo no meio da providência? Servindo. Como que eu vou saber se eu estou cumprindo o propósito de Deus na minha vida? Sabendo se comportar no meio da providência. E é nas coisas simples, irmãos. Então Paulo, ele faz isso. Mas, agora começa a pensar aqui, ó, o sabor de mel começa a sair.
Porque Paulo fazendo a coisa certa, servindo, experimentando a providência de Deus e também se colocando à disposição como providência para outros, ele é picado por uma cobra. E uma cobra venenosa agarrou no braço dele enquanto ele estava servindo. E aqueles homens ali, conhecendo aquela cobra, eu imagino assim, já puseram a mão na cabeça assim e falaram assim: ó, esse homem é um assassino. Porque ele foi livre lá da fúria do mar. Mas agora a justiça veio atrás dele e vai cobrar que esse homem é assassino. Logo eles tiveram jogado para fora, sabe o quê? A cosmovisão deles. Lembra a cosmovisão que nós tanto falamos aqui? Que é a lente pelo qual nós enxergamos o mundo, e essa lente ela é constituída por nossas crenças, por nossas experiências. Aqueles homens ali revelam qual é a cosmovisão deles. A cosmovisão deles é: se um homem é justo, não acontece mal com ele, mas se esse homem, se está acontecendo algo de errado na vida desse homem, é porque ele fez algo muito cruel. E sabia que essa cosmovisão, essa ideia, ela perpassa a ilha de Malta e às vezes ela bate na porta do nosso coração. Muitas vezes nós absorvemos essa visão. Muitas vezes nós não entendemos que o crente piedoso também passa por tribulações. Que o crente piedoso também pode ser acometido de ser picado por uma cobra venenosa. Mas sabe qual é o grande problema, irmãos? Continua comigo aqui, continua comigo. Olha só, sabe qual é o grande problema de nós absorvermos essa cosmovisão? É que nós colocamos em xeque o sacrifício de Cristo. Sabe por quê? Porque às vezes nós cometemos uma infração tão grave, nós pensamos assim: eu não tenho perdão. Começamos a se relacionar com Deus e com outras pessoas, crucificando a nossa vida, todos os dias martirizando e vivendo uma vida sem esperança, pensando assim: aquilo que eu cometi é tão grave que eu não tenho direito de perdão. E começa a se martirizar, e esquece, meus irmãos, que a maior providência de Deus para a nossa vida foi exatamente gerar esse perdão para nós. Vocês lembram a passagem quando Deus chama Abraão para trazer Isaac como sacrifício, lembra? E lembra quando Isaac ia subindo aquele monte, olhando para o cutelo, para aquela ferramenta, para o sacrifício, olhando para a lenha e não encontrando o cordeiro, ele pergunta: pai, então aqui o cutelo, está aqui a lenha para acender a fogueira, mas cadê o sacrifício? E o que Abraão disse? Deus proverá. Quando chegou ali no próximo sacrifício, quando Abraão ia exterminar o seu próprio filho, Deus não deixa. O que estava preparado lá, irmãos? Um cordeiro. O que aquele cordeiro representava? Estava apontando para o cordeiro perfeito, o cordeiro pascal, aquele que nos substituiu na pena que era nossa, aquele que tomou o veneno no nosso lugar, aquele que assumiu o veneno daquela cobra. E ele fez isso de uma vez por todas. E nós, meus irmãos, precisamos, uma vez que nos entregamos a vida para o Senhor, devemos descansar nessa ideia: o meu pecado foi perdoado em Cristo Jesus. Então talvez se hoje você carrega uma vida martirizada, sem se perdoar, isso atrapalha nos seus relacionamentos, no seu relacionamento com Deus em primeiro lugar, e no seu relacionamento com o próximo. Talvez, quem sabe, hoje você possa ter sua mente aberta e possa sair daqui pensando assim: agora de fato nenhuma condenação há, porque eu estou em Cristo Jesus. E se libertar dessa falta de perdão, e se libertar desse momento de se martirizar, e de se libertar disso confiando na maior providência de Deus expressada na nossa vida, que foi providenciar o substituto para pagar o preço do nosso pecado. Mas, meus irmãos, percebe, quando o milagre acontece naquela ilha, quando aquele veneno começa a correr no sangue de Paulo, e ele não incha, e ele não cai, porque eles estavam todos na expectativa: agora ele vai se inchar todinho, ou de repente vai cair morto, e nada disso acontece.
eles revelam um outro estado da humanidade, que é o que Calvino diz, que o coração do homem é uma fábrica de ira. Porque agora eles pensavam assim, se ele não caiu morto, ele é um Deus. Se ele não caiu morto, só pode ser um Deus. E isso já tinha acontecido com Paulo e Barnabé no capítulo 14 de Atos. Quando confundiram ele com Júpiter e Mercúrio. Quando Deus usava-os poderosamente para fazer cura. E aqueles homens ali começaram a chamá-los de Deus, eles imediatamente exortaram para que eles parassem com aquilo ali. Sabe por quê, meus irmãos? Nesse momento de providência, onde Deus escancara a providência na nossa vida, uma oportunidade para nós cumprirmos o propósito de Deus na nossa vida, que é testemunhar Cristo, é sempre redundar glória para Deus. E nunca chamar para nós mesmos. Muitas vezes nós somos tentados, meus irmãos, a providência de Deus, ela age na nossa vida e nós conseguimos, às vezes, superar vários desafios, como um veneno correndo no sangue, outros maiores ainda, e nós, no final disso, batemos no peito e falamos assim, nossa, como que eu sou forte, como que eu consegui superar esse desafio, como que eu tive inteligência suficiente, como que o meu trabalho foi suficiente para me experimentar isso ou aquilo. Muitas vezes nós chamamos para nós a glória, e isso, meus irmãos, é suicídio. Isso é fatal, sabe por quê? No reino de Deus só existe glória para Deus. E no momento de providência é a hora oportuna para nós testemunharmos a glória para Deus. Vocês lembram, lá no capítulo 12 de Atos, quando Herodes, que era o rei da Judéia, ele foi chamado para discursar para um povo aliado, quando ele levanta do trono e começa a falar, eles começam a dizer, olha, quem fala agora não é um homem, é Deus. E ele não deu glória para Deus, não exortou aqueles homens. Você lembra o que aconteceu? Aquele rei Herodes foi devorado por um verme. Sabe por quê, meus irmãos? A glória só pertence a Deus. E nós testemunhamos isso quando no momento de providência nós reconhecemos. Nossa, as testemunhas estão aqui em volta. Como que aconteceu isso na sua vida? Isso foi Deus que fez. E aí nós começamos a cumprir o nosso propósito de testemunhas, quando nós apontamos para o verdadeiro autor da obra. Nós não vemos aqui o Lucas mostrando Paulo exortando aqueles irmãos. Ele não mostra. Mas certamente a conduta dele não mudou. Mas sabe como ficou expressivo que ele deu glória para Deus? Que o principal daquela ilha chamou eles para hospedar na casa dele. E chegou ali e descobriu que o pai daquele homem estava com desenteria, né, aquela infecção lá no intestino, com febre e tudo mais. Paulo ali curou aquele homem, mas ele não disse assim, no meu nome eu vou te curar agora, falou palavras mágicas. Ele pôs a mão sobre ele e orou, Senhor, mostrando assim, ó, aquilo que é manifestado de poder na minha vida procede de Deus. Quando ele ora para aquele homem é curado, diante da oração, ele está testemunhando, esse poder não vem de mim, esse poder vem de Deus. E olha, meus irmãos, depois daquilo, começou todos daquela ilha ir até Paulo ser curado. E nós vemos a continuidade disso. E Paulo testemunhando que o propósito de Deus na nossa vida, ao nos abençoar, é nos tornar também o quê? Abençoadores. Paulo e aquela tripulação servindo ali, aquecidos ali pelaquela fogueira. Depois nós vamos ver no seguinte aqui no texto, que eles receberam todos os proventos que eles precisavam para continuar a viagem. Tudo isso maravilhoso. Mas eles também colocaram à disposição os dons e talentos dele naquela ilha. Meu irmão, se você nascer de novo, você tem pelo menos um dom. Não sirva ao Senhor. Sirva os outros. Esse momento de cuidado mútuo, ele deve ser expressado a todo momento. E você vê que essa capacitação vem lá. Sabe por quê? Quem está narrando aqui essa história é Lucas. Qual é a profissão de Lucas? Bom? Médico. Então o doutor Lucas está narrando, ele estava junto ali. De repente, meus irmãos, Paulo podia pensar assim, se o homem está doente, se está essa ilha toda doente, aqui, o doutor Lucas está aqui, ele é um especialista. Mas Deus, meus irmãos,
não é um Deus que chama exclusivamente os especialistas. É aquele que chama todos e capacita. Então talvez você pode estar pensando assim, mas eu sou tão pequeno, não tenho um dom, esse que faz melhor, esse é especialista. Mas Deus quer usar você, por isso que eu falei, essa mensagem é pessoal. Por isso que eu falo, Deus tem um propósito na sua vida. O que cabe a você saber? Testemunhar diante da providência de Deus, se colocando à disposição para ser usado. Deus vai usar você. Deus usa você. Deus não quer usar exclusivamente os especialistas, quer usar você. Meus irmãos, depois disso, eles então saem, a embarcação segue a viagem. O objetivo é chegar até Roma. E eles perderam a sua embarcação ali no capítulo 27, agora conseguiram uma outra embarcação cheia de mantimentos ali para continuar a sua viagem. E nós vemos que esse propósito de Deus na vida de Paulo continua se cumprindo. E dessa vez nós vamos ver que Deus tem um propósito na sua vida. Deus tinha um propósito na vida de Paulo. E ele deve ser manifestado, sabe onde também? Na perseverança. Olha aí, do verso 12 até o verso 15, nós vemos eles fazendo algumas escalas antes de chegar até Roma. Veja ele tocando em Siracusa, Lucas narrando, ficamos ali 3 dias, onde cordejando, andando por ali, chegamos a Régia. No dia seguinte, tendo soprado o vento sul, em 2 dias chegamos a Puteoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias que nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Apio e as 3 vendas. Vendo-os Paulo e dando por isso, graças a Deus, sentiu-se mais animado. Presta atenção, meus irmãos. Por que nós cumprimos o propósito de Deus na nossa vida na perseverança? Nós precisamos entender que, e vocês devem ter observado isso em vários momentos no livro de Atos, nós vimos esse apontamento de Paulo desejando chegar até Roma. Ele expressa isso mais nas suas cartas. Sempre foi um desejo dele. Esses 28 capítulos de Atos, eles se passaram aí mais ou menos em 30 anos. Eu não sei quando começou esse desejo do apóstolo de chegar até Roma. Mas ele tinha esse desejo, ele tinha essa expectativa, ele sonhava com isso, ele planejava isso, ele idealizava isso, ele orava por isso. Como nós podemos saber disso? Olha aí, carta que ele escreveu aos Romanos, no capítulo 1, do verso 8 até o verso 13. Veja só, ele diz assim, ó: primeiramente dou graças a meu Deus mediante a Jesus Cristo no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo, em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como, presta atenção, irmãos, incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Ele suplicava isso insistentemente. Quando? Em todas as orações. Todas as orações ele clamava por aquele povo, clamava a Deus para estar com eles. Como? Em boa ocasião. Aqui, traduzindo aqui melhor, em uma viagem tranquila até Roma. Essa era a expectativa do apóstolo Paulo. E eu gostaria que você começasse a trazer agora a sua memória quais têm sido as suas expectativas durante esse ano. 2023, o que tem enchido seu coração de sonhos? Como você tem idealizado algumas coisas? Você tem posto no oração, tem desejado isso? Meus irmãos, as expectativas, os sonhos, os planos,
é uma recomendação do Senhor na nossa vida. A Bíblia fala que nós podemos até fazer planos, nós devemos sonhar, nós devemos planejar e ter expectativa com relação às coisas. Agora, a grande questão é que nem sempre as coisas saem do jeito que nós idealizamos. O apóstolo aí idealizava fazer uma viagem tranquila, irmãos. E olha como se desenhou essa viagem até chegar lá. Talvez ele pensava assim, em chegar em Roma e fazer como ele fazia nas outras cidades, chegar lá, já ir na sinagoga, pregar o evangelho, ir nas praças, visitar os irmãos, e fazer, e acontecer. Essa era a expectativa dele. Eu não sei quais têm sido as suas expectativas com relação a todas as coisas, com relação ao seu relacionamento, com relação ao seu trabalho, com relação ao seu ministério. Não sei como você tem projetado e planejado isso. O que eu quero te dizer, meus irmãos, que muitas vezes Deus é um Deus que frustra os nossos sonhos. Tem até um livro, né? Deus que frustra os sonhos. E a grande questão é como que nós reagimos diante disso. Por isso que o propósito de Deus tem um propósito na sua vida. E você cumpre esse propósito de Deus na perseverança. Eu não sei quanto tempo Paulo esperou para chegar até Roma. Agora aqui nós vemos um relato disso acontecendo. Enfim, chega em Roma. Chega em Roma com as suas expectativas frustradas. Não é como ele sonhou. A grande questão é que nós cumprimos o propósito de Deus quando nós somos capazes de testemunhar na perseverança. Mesmo diante nos nossos ideais não acontecendo do jeito que nós pensamos. E presta atenção, meus irmãos, quando nós não reagimos diante disso bem, isso se chama frustração. E a frustração muitas vezes traz desânimo. A frustração traz prostração. A frustração gera desistência. Às vezes você pensando isso, e deve estar pensando, mas eu sou um servo de Deus há tanto tempo, tão experiente, eu nunca vou ser acometido por frustração. Eu quero te dizer que o profeta Elias, talvez o ícone dos profetas, foi acometido por uma frustração. Se nós lembrarmos lá do primeiro livro dos Reis, capítulo 18, quando ele enfrenta ali os 450 profetas de Baal, vocês lembram da história? E Elias chega ali cheio das expectativas. Talvez ele pensou assim, Deus vai me usar poderosamente, eu vou destruir esses profetas inimigos e vai haver aqui uma conversão em massa. Israel todo vai se voltar para o Senhor novamente. E quando isso acontece, quando Deus manifesta poder na vida daquele profeta ali, e ele extermina os 450 profetas de Baal, as expectativas dele se cumprem? Sim? Não. Ele saiu de lá corrido e ameaçado. E sabe o que ele fez? Qual foi a reação do profeta Elias? Ele desistiu. No capítulo 19 nós vemos isso. Ele manda o seu auxiliar embora. Ele senta debaixo de uma árvore. E ele só quer dormir e esperar a morte chegar. Ele não quer mais se alimentar. E talvez hoje eu falo para você que talvez está aqui ainda me olhando, ainda firme aqui, mas o seu coração está destruído. Talvez o desânimo já tomou conta da sua vida. Talvez você já tenha desistido de algumas coisas ou está pensando em desistir de outras. Seja nos seus relacionamentos. Talvez a sua expectativa para o casamento era uma e agora não está atendendo aquilo que você idealizou e você está pronto a desistir do seu casamento. Talvez a sua ideia aí de qualquer relacionamento interpessoal te gerou frustração e você está a ponto de abandonar, de largar. Talvez no próprio ministério você idealizou algumas coisas, as coisas não estão como você pensou, já está pronto de largar, como ele fez, dentre outras coisas. Eu não sei o que você tem planejado, o que tem tomado conta aí das expectativas do seu coração. Eu sei que se não está acontecendo da maneira que você pensou, você pode estar sendo atacado por esse inimigo chamado frustração, que prostra e que traz para a desistência. Mas eu quero te encorajar com uma palavra assim.
Eu quero te encorajar com a palavra que, como testemunhas do Senhor Jesus, nós precisamos ter renovado nossas forças. Jó, quando ele passou por todo aquele sofrimento, e eu tenho certeza que aquilo foi frustrante para ele, porque não era o que ele esperava, não era o roteiro que ele esperava para um homem justo, para um homem que ali tinha a sua moral testificada por todos, por um homem que vivia uma vida devota ao Senhor, piedosa. Aquilo tudo que aconteceu talvez frustrou as expectativas dele. Mas quando Deus se revelou para Jó, meus irmãos, ele finaliza o seu livro no capítulo 42, dizendo: vencer que os seus planos não podem ser frustrados. Nós somos testemunhas de um Deus onde os planos dele nunca podem ser frustrados. E por que nós devemos se alegrar com isso? Por que eu devo me alegrar na ideia de que os planos de Deus não podem ser frustrados e o meu pode ser frustrado? Pelo que ele revelou a Isaías. E eu convido você a voltar seus olhos aí na fala do profeta, que vai direto no nosso coração, capítulo 55 de Isaías, verso 8 e 9. Porque os meus pensamentos, Deus falando na boca de Isaías para nós, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Tudo isso que você tem planejado aí, se de repente você descobrir que existe alguém superior a você, que é atemporal, que é o todo conhecedor, que é aquele que tudo sabe, que é aquele que os planos dele para a sua vida é muito maior. Como você reagiria? Será que você se colocaria na posição de submeter os seus planos e as suas expectativas nesse plano maior de Deus? Você tem coragem de abrir mão assim agora? Eu reconheço, os planos que eu fiz no momento ali parecia os melhores, mas existe alguém que tem planos perfeitos, superiores, maiores. Ou será que você vai continuar retendo a alegria de se conformar aos planos maiores de Deus com a sua vida? Irmãos, voltando para Atos aqui, Paulo chega agora em Roma, onde ele tanto sonhava, e ele chega agora algemado, e ele chega ali cansado, fisicamente destronado, psicologicamente abalado. Ele chega ali, sabe como? Triste, desanimado. Mas sabe qual é a grandeza de tudo isso? É que quando nós entendemos esses planos de Deus, quando nós nos submetemos os nossos planos aos planos de Deus, nós vamos entender, meus irmãos, que essa alegria irá invadir o nosso coração de forma sobrenatural. Apesar das circunstâncias não mudarem, o nosso estado diante disso muda por uma obra maravilhosa de Deus. Porque volta lá nos seus olhos a oração que ele fez. A oração, ela termina dizendo o seguinte, ó, lá em Romanos ainda, no capítulo 1, agora no verso 13, verso 12, verso 13, diz assim: porque muito desejo ver-vos. E qual era a finalidade desse desejo de estar em Roma, junto com a igreja de Roma ali? Veja só, porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco,
no que tem sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Veja, irmãos, que esse desejo que Paulo aspirava foi um desejo posto pelo próprio Deus. Esses planos que ele estava fazendo eram plano de Deus também. A questão do caminho que Paulo estava traçando, que estava expectando, era diferente de Deus. Mas isso aqui se cumpriu quando ele chega lá algemado, cansado, desanimado. O texto em Atos diz que quando ele viu os irmãos, ele deu graças a Deus e foi animado. O ânimo dele foi renovado. Aquilo que ele desejava e orava agora estava se cumprindo no Senhor Jesus. A circunstância não mudou, ele continuava algemado, ele continuava possivelmente com dores no corpo, ele continuava cansado, mas agora o ânimo dele mudou. Aquele homem que estava desanimado agora foi animado pela comunhão entre os irmãos. Lembra Salmo 133? Com bom e com suave é que os irmãos de união, porque é neste lugar que o Senhor ordena suas bênçãos. A bênção da comunhão, irmãos, é capaz de reanimar o nosso coração. Por isso, vale a pena perseverar. Vale a pena perseverar no propósito de Deus para a nossa vida. Agora estava se cumprindo ali, foi da forma que ele pensou? Não, mas foi o propósito de Deus que é maior do que os nossos. Meus irmãos, ele ali, algemado junto com o guarda, foi o propósito de Deus para a vida dele. Foi onde Deus usou ele de uma forma infinitamente maior do que se cumprisse aquilo que ele expectou. Nós vamos ver isso em seguida. Mas antes de passar para o último trecho aqui do sermão, gostaria que você pensasse nisso. Eu gostaria de te desafiar a ser perseverante no propósito de Deus para a sua vida. De olhar para o seu esposo, de olhar para a sua esposa e perceber: isso aqui é a providência de Deus para a minha vida. Pode não ser aquele príncipe encantado, pode não ser aquela princesa que eu imaginei, mas é presente de Deus para a minha vida, é propósito de Deus para a minha vida, e eu vou cumprir o propósito de Deus testemunhando. Como? Gratidão, entendendo que vem da mão de Deus, entendendo a soberania de Deus, entendendo que os planos dele são mais altos do que o meu, entendendo, meus irmãos, que os planos de Deus não podem ser frustrados. Quem sabe é o momento agora de você sacudir a poeira e perseverar naquele projeto que está engavetado já, está prestes a ser descartado. Quem sabe é o momento de você renovar aí as suas energias, os seus planos ministeriais. Quem sabe é o momento de você pegar um fôlego novo no trabalho onde você foi posto. Você pode até sonhar por um outro trabalho melhor, mas valorize este que Deus te deu neste momento, porque é fruto da providência de Deus. Dê o seu melhor, testemunhe lá. Você foi levado para lá por um objetivo, meus irmãos. Paulo e aqueles homens foram levados para aquela ilha com um objetivo. No capítulo 27, o anjo do Senhor falou para Paulo: olha, será necessário vocês pousarem numa ilha, aterrissarem numa ilha, e estar sobre uma ilha. É necessário você estar onde você está hoje. Então, testemunhe, cumpre o propósito de Deus na sua vida, onde você está hoje, para a glória de Deus. Confie, meus irmãos, Deus tem um propósito na sua vida. Testemunhar, como na proclamação do Evangelho. Veja que agora a partir do verso 16, mostra agora como que Paulo se hospedou lá, irmão. Em uma prisão diferente, por providência de Deus, ele teve a vontade de alugar uma casa. Então ele ficou 2 anos ali, preso na sua própria residência, ali algemado, ali junto com um guarda romano. E olha que os planos do Senhor são maiores que os nossos. Porque se a expectativa de Paulo se cumprisse, como que o Evangelho chegaria a toda a guarda petroliana? Como nas próprias cartas ele
descreve isso. Olha que oportunidade magnífica para ele cumprir o propósito de Deus na proclamação do Evangelho, estando ali algemado com um guarda ali, e aquela escala sendo mudada, e passando vários guardas ali, presos com ele, e ele tendo a vontade de cumprir o propósito do Senhor, mesmo no meio daquela diversidade. Por quê? Porque aquilo ali estava no DNA de Paulo. Aquilo ali tem que estar no DNA do crente. Irmãos, nós somos chamados para proclamar o Evangelho, para testemunhar proclamando. E essa proclamação, ela deve nos desafiar a fazê-la, sabe de que forma, em primeiro lugar? De forma resiliente. Nós precisamos ser resilientes na proclamação do Evangelho. Deus tem um propósito na nossa vida, proclamar o Evangelho. De que forma? De forma resiliente. Sendo capaz de se reinventar diante das circunstâncias adversas. Capaz de resistir às circunstâncias desfavoráveis. Vocês lembram qual era o método de Paulo na evangelização de uma cidade? Eu falei aqui já um pouco atrás. Ele chegava, o primeiro lugar que ele procurava era o quê? As sinagogas. Procurava a sinagoga cumprindo ali, primeiro para os judeus, depois ele ia para os gentios, na praça e em outros lugares. Mas agora ele está preso na sua casa. E de repente, meus irmãos, se faltasse resiliência para Paulo, ele podia pensar, agora acabou, agora é só esperar a morte chegar, eu estou preso aqui. Ele continuou com o padrão. Se ele não podia ir até a sinagoga, ele convocou os da sinagoga para vir até a sua casa. A casa de Paulo estava aberta para quê? Para ele continuar cumprindo o propósito de Deus na vida dele. Para proclamar o Evangelho, precisamos ser resilientes. Às vezes você está esperando a oportunidade de pegar o microfone e pregar aqui no púlpito. Essa oportunidade vai ser para poucos, mas todos nós temos a oportunidade de proclamar o Evangelho todos os dias. Aonde? Onde quer que nós estejamos. Lembra lá? E recebereis o Espírito Santo para quê? Para serem minhas testemunhas onde? Em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. O livro de Atos aqui, chegando ao fim, nós percebemos isso. O Evangelho foi testemunhado em Jerusalém e na Judéia. Em Jerusalém, do capítulo 2 até o capítulo 7. Judéia e Samaria, capítulo 8 até o capítulo 12. Até os confins da terra, os seus lugares mais longínquos, ali de Jerusalém. Do capítulo 13 em diante, das viagens missionárias de Paulo. E continua sendo pregado até hoje. Então, nós temos uma missão, nós temos um propósito para desempenhar esse propósito onde? Onde nós estivermos. Aqui, ali, lá. Onde tiver um alcance, a nossa atuação, isso tem que estar no nosso DNA, independente das circunstâncias. O problema é que às vezes nós somos abatidos pelo clima. Se está calor demais, eu não vou lá no PG compartilhar o Evangelho. Se está frio demais, eu não vou. Se eu estou com problema, eu falo, mas estou com problema, eu não vou. Se eu estou assim, eu não vou. E está sempre escolhendo oportunidades para nós sermos chamados para proclamar esse Evangelho de forma resiliente. De superar todos esses desafios, irmãos. Quer desafio maior que esse que Paulo está passando? De forma injusta, preso ali. Mas ele continua fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer. O propósito continua sendo cumprido na vida dele. Deus nos chama para fazer isso também. E é interessante quando aqueles homens, irmãos, chegam lá e Paulo começa a explicar para eles: olha, eu estou preso aqui, mas eu estou passivo de ser condenado aqui a pena de morte. Mas eu não fiz nada disso, não fui contra a lei, não fiz nada disso. Eu estou aqui única e exclusivamente por pregar a esperança para Israel. Aqueles homens ali, eles dizem: nós não ouvimos falar disso não chegou carta, não chegou ninguém comunicando isso, mas o que chegou para nós é a notícia sobre essa seita, chamada cristianismo de seita, que aonde passa é odiada. Essa seita, aonde passa, é odiada. E o Evangelho do Senhor Jesus, irmãos, de fato, é isso mesmo. O próprio Senhor Jesus disse que Ele não veio para trazer paz no sentido de trazer um pensamento unificado de todos a respeito do Evangelho. Ele veio mesmo para trazer divisão, separação. O Evangelho faz isso.
Aqueles que são persuadidos pela pregação da palavra, pelo Espírito Santo, eles assumem uma nova identidade, nascem de novo e passam a viver como esse evangelho. Aqueles que não viram oposição desse evangelho. Então, onde esse evangelho passa, como na cidade de Tessalônica, causa transtorno. E aí aqueles homens disseram: olha, o que chegou para nós aqui já foi notícia sobre o evangelho. E hoje também, meus irmãos, nós percebemos notícias assim sobre a igreja do Senhor Jesus. Levanta-se calúnias, levanta-se muitas coisas, apesar da igreja do Senhor visível aqui não estar no seu estado de perfeição ainda. Nós ainda somos um grupo de pessoas pecadores que estamos sendo curados, transformados e restaurados por Deus, mas ainda assim continua sendo esse corpo espiritual de Deus. E nós ouvimos tantas coisas, meus irmãos, tantas coisas, que talvez você que está sentado aí hoje já deve, ou até hoje ainda tem no coração algumas questões sobre a igreja do Senhor. E eu quero te encorajar a ter a mesma atitude que esses homens tiveram. Dizer: ó, nós ouvimos falar pela boca dos outros, mas nós agora estamos dispostos a sentar e a ouvir melhor a respeito dessa fé. Faça isso também hoje. Abra o seu coração para ouvir a respeito dessa grande história da redenção, onde vão sendo incluídos aqueles que o Senhor vai salvando. E aqueles homens fizeram isso, marcaram o dia, chamaram mais gente e foram todos para a casa de Paulo, para ouvir o Evangelho. E, meus irmãos, nós cumprimos o propósito de Deus na nossa vida quando nós testemunhamos e proclamamos o Evangelho de forma fiel, de forma cristocêntrica. Vimos que Paulo, quando ele começa a expor o Evangelho para aqueles homens, ele busca de todo o Antigo Testamento, começa a apontar Cristo ali em cada livro. Começa a apontar Cristo ali, assim como o próprio Cristo fez no final do Evangelho, escrito pelo próprio Lucas, no capítulo 24, quando o Senhor Jesus encontra aqueles discípulos no caminho de Emaús e começa a expor Cristo, promessas do Messias no Antigo Testamento. Nós precisamos, irmãos, sempre proferir ou pregar o Evangelho sempre apontando para Cristo, porque para não ficar lição de moral, mas para ser uma mensagem redentiva, uma mensagem capaz de fato de transformar vidas, uma mensagem que aponta o estado do homem, mas que traz uma esperança de redenção. O próprio Paulo disse aqui: eu fui preso por falar da esperança para Israel. Cristo é a única esperança para todos nós e ele tem que ser a mensagem principal da nossa proclamação do Evangelho. Irmãos, eu gostaria de finalizar pensando assim, tudo isso que Deus fez de forma providente na vida desses discípulos, desses primeiros discípulos. Como que Deus usou de forma poderosa, como que Deus transformou, como que Deus moveu, como que esse governo soberano de Deus muitas vezes trouxe em xeque assim no coração da pessoa: vai dar tudo errado agora, e os planos de Deus se revelaram maiores do que eles. Nós vemos aqui esse livro chegando ao final com Paulo preso. Mas nós temos conhecimento através dos outros textos que esses 2 anos que o apóstolo passou preso aqui em Roma, irmãos, foi muito produtivo. Além de muitas pessoas terem ouvido o Evangelho, ele produziu cartas que abençoam nossas vidas até hoje. Temos a carta aos Efésios, temos a carta aos Filipenses, temos a carta Filemon, a carta aos Colossenses, todas essas cartas escritas nesse período de 2 anos, o apóstolo preso, e que nos abençoa tanto. Olha como que foi frutífero, olha como que se revela os planos de Deus maiores do que o que Paulo pensou, imaginou. Talvez no roteiro que ele tinha determinado para ele, não haveria tempo para produzir escritos tão maravilhosos. Olha que ele teria tempo, 2 anos, teria 4 cartas fantásticas assim, que ficou aí para a posteridade, que abençoa muitas pessoas. Meus irmãos, nós vemos esse livro chegando ao final, e eu gostaria que você olhasse aí os 2 últimos versículos.
Os 2 últimos versículos diz: pois 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que é o lugar onde recebia a todos que procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Bom, eu concordo com muitos estudiosos que dizem assim: isso aqui não é um ponto final. Isso aqui tem mais casos de reticências, continuação. Porque talvez você chegue no final desse livro e você pensa assim: nossa, mas que frustrante, terminou assim. E o que aconteceu com Matias, que foi escolhido lá e que não mostra nada sobre ele? E cadê Pedro, João? Cadê os outros apóstolos aqui nesse final? Cadê mostrando, de fato, Paulo ali se apresentando diante de César? Cadê? Sabe por quê, meus irmãos? Porque a continuação tem um capítulo a mais. Eu quero dizer que existe o Atos 29. E o Atos 29, os personagens somos nós. E o Atos 29, os personagens coadjuvantes somos todos nós que nascemos de novo. E o ator principal, e o personagem principal continua sendo Cristo Jesus, que continua a fazer e ensinar todas aquelas coisas agora através de nós. E nós somos desafiados, meus irmãos, a continuar vivendo esse roteiro escrito pela mão de Deus. E continuar cumprindo o propósito de Deus na nossa vida, testemunhando quando a providência de Deus externaliza diante de nós. Quando nós perseveramos nos planos de Deus, quando nós proclamamos o Evangelho. Então eu gostaria de terminar com esse desafio. Vamos de fato cumprir Atos 29 para a glória de Deus, irmãos. Isso só terá fim quando Cristo Jesus voltar. Aí a nossa missão termina. Mas enquanto isso não acontece, Deus tem um propósito para a sua vida. Testemunhe onde você estiver. Se põe de pé agora, traga a memória aí, seja honesto com o próprio Deus em oração. Como que está aí o seu testemunho diante da providência de Deus? Como que você tem reconhecido essas bênçãos maravilhosas de Deus na sua vida? Você de fato já entendeu que você foi perdoado mesmo, que a maior providência de Deus foi o perdão que Ele deu, te substituindo daquela condenação eterna? Você entendeu isso? E de fato você testemunha isso com uma vida livre desse mártir que você às vezes se açoita? Será que isso não está atrapalhando seus relacionamentos, não? Será que você não está pensando assim: gente, mas eu não sou digno de perdão, e está desconsiderando a maior providência de Deus na sua vida? Se isso for hoje, que essas algemas, que essas correntes possam ser quebradas na sua vida hoje. Você possa experimentar de fato o alívio de dizer assim: agora já nenhuma condenação há na minha vida, porque eu estou em Cristo Jesus. Como estão os seus projetos, seus planos, seus sonhos? Talvez você está chegando agora no final do ano cansado, desanimado, frustrado, prostrado, a ponto de desistir de algumas coisas que são de Deus para a sua vida. Sabe, hoje seja uma noite de renovo, uma noite onde você possa ser reanimado pelo Senhor, aonde nesse momento de ajuntamento aqui, de comunhão aqui, as bênçãos do Senhor possam estar sobre a sua vida, te reanimando, restaurando seus sonhos, restaurando seus planos. Como está a sua vida de proclamador do Evangelho? Tem aproveitado as oportunidades? É necessário passar por onde você tem passado todos esses dias. Sabe para quê? Para você ser testemunha e proclamadora. Se você não está fazendo ainda, renove esse compromisso com Deus. Peça a Deus que isso possa ser natural na minha vida. Que em momento nenhum eu possa redundar glória para mim mesmo, mas sempre apontar para o Senhor, que é digno de toda honra e de toda glória. Faça essa oração agora. Eu vou orar de forma geral, mas faça a sua, não sei qual desses 3 pontos, talvez hoje
seja o ponto da sua vida. Mas eu sei que eu vou orar agora. E esse Deus que te chamou para ouvir essa mensagem hoje, quer de fato cumprir os propósitos dele na sua vida, mas trazendo esse sabor de mel na sua vida. Para que você experimente isso com prazer e se alegre nessa verdade que os planos dele são mais altos do que os nossos. Ora, Senhor, fala com Deus. Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome nesta noite. Nós te glorificamos, Pai, por chegar ao final dessas exposições que foram tão edificantes para a nossa vida. Aonde o Senhor se revelou poderoso, nos chamando a participar dessa grande história, da história das histórias. Onde muitas das vezes, assim como Lucas, nós ouvíamos, contávamos e ouvíamos essa história na terceira pessoa. Mas agora nós contamos essa história na primeira pessoa, porque nós fazemos parte dela. Porque o Senhor nos chamou e nos incluiu nessa grande história da redenção. Ó Deus, nós te louvamos porque a nossa vida tem um sentido, a nossa vida tem um propósito, que o Senhor nos abençoou e nos tornou abençoadores. Ó Deus, ajuda-nos, direciona, impulsiona-nos, ó Deus, a cumprir o propósito do Senhor na hora que a providência do Senhor se evidencia na nossa vida. A Deus sempre reconhecer que tudo vem do Senhor. A sempre reconhecer que o Senhor move céus e terra para que seu propósito se cumpra na nossa vida. Para nós nos alegrarmos do Senhor, que depois da tempestade nos traz para uma ilha para sermos recepcionados, mas para não nos acomodar com isso, para também sermos servos deles. De entendermos que nós testemunhamos o propósito do Senhor na nossa vida, quando nós imitamos Cristo, que diz que veio a esse mundo não para ser servido, mas para servir. Que isso, Deus, possa ser uma verdade na nossa vida. Ó Deus, se eu oro agora com alguém que não consegue se perdoar, e que isso tenha afetado a relação direta com o Senhor, e que isso tenha afetado a relação dela com ela mesma e com o próximo, Deus, que essas correntes possam ser quebradas aqui nessa noite, e que essa pessoa possa olhar para a providência do Senhor, que a substituiu na condenação eterna, e agora nenhuma condenação há sobre a vida dela, e que ela pode caminhar agora nesse caminho de santificação, sabendo que ela recebeu o perdão que vem do Senhor, e que ela pode avançar agora, e que ela pode avançar no relacionamento com o Senhor, e no relacionamento com os outros, Deus, em nome de Jesus. Deus, eu oro também agora, Pai, por aqueles, ó Deus, que não têm cumprido o propósito de proclamar tuas maravilhas, proclamar o teu reino, que tem ficado tímido diante das situações. Deus, eu clamo ao Senhor, que o Senhor possa dar intrepidez, ó Pai, neste momento, que o Espírito Santo do Senhor possa nos envolver a cumprir esse propósito aonde quer que nós estivermos, na escola, no trabalho, na nossa casa, com nossos vizinhos, que possamos, ó Deus, proclamar o Evangelho do Senhor, ó Deus, de forma resiliente, superando os desafios, apesar da circunstância, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, eu clamo ao Senhor, Deus, cumpra isso na nossa vida, e que possamos, ó Deus, cumprir o propósito do Senhor na nossa vida com alegria, com a consciência de que os nossos planos e os nossos projetos podem ser frustrados, mas os planos do Senhor nunca serão frustrados, e que o Senhor tem planos mais altos do que os nossos, e que possamos, ó Pai, nesta noite, sermos desafiados, ó Deus, a submeter os nossos planos e os nossos sonhos aos planos maiores do Senhor para a nossa vida. Hoje, Deus, cumpra isso na nossa vida, e para todos sempre, em nome de Jesus. E que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, e que o amor incondicional de Deus, o nosso Pai, e que a consolação e a comunhão do Espírito Santo de Deus repouse sobre a família de Deus neste lugar, e sobre a família de Deus sobre toda a face da terra, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém e amém.